Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um culto online da Igreja Batista do Cordeiro. Gostaria de convidá-los a participar, cantar com alegria e orar conosco. Que Deus os abençoe a todos. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, te engrandecemos, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo a Tua paternidade sobre nós. Louvamos o Teu nome, te exaltamos. Esperamos que este culto seja perfeitamente agradável a Ti. Hoje nós vamos ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 4, do 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Graças a Deus, irmãos. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Amém. Bom domingo. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, importam as circunstâncias, adorarei
adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação do caminho, teu Espírito vive em mim. As suas promessas me rendo a ti. E posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Posso dizer, posso fazer se não entregar
pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou, é teu. O que sou, é teu. Nesse momento de intercessão, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor está sempre presente, o Senhor tem provido para as nossas necessidades. O teu consolo é sobre nós, a tua presença nos fortalece e temos a tua palavra para nos orientar, para nos guiar e para alegrar o nosso coração. Te damos graças pelos aniversariantes da semana, sejam os que fizeram aniversário de vida, quanto os que também completam aniversário de casamento. Oramos pelos enfermos e pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia deles, curando a cada um, restabelecendo-os e trazendo de volta ao lar, especialmente nosso irmão Francisco, que ainda está na UTI, depois de mais de 37 dias. Tem misericórdia dele e de sua família. Pedimos, Senhor, consolo para a família de Irani, cuja mãe faleceu e foi enterrada ontem. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo alegre o coração da família, restabelecendo-os e ajudando-os a ajustar-se a essa nova fase de vida. Oramos pelos desempregados, por um sustento, uma oportunidade digna de trabalho. Pedimos que o Senhor oriente os nossos governantes, as nossas autoridades, em todos os níveis, para que tomem decisões sábias, que facilitem a vida do povo, que sejam íntegros, ó Deus, em seu procedimento, para que toda a nação possa atravessar essa crise com mais facilidade. Tem misericórdia de todos nós. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Uma só fé.
A mensagem de hoje se intitula Crer e Relacionar-se. Na semana que passou, soube que John Steingard, filho de pastor, vocalista da banda evangélica Rock Nelson nos Estados Unidos, anunciou publicamente que não acredita mais em Deus. O que o levou a isso, segundo ele mesmo, foi resultado de um processo de anos em que não tinha a que se agarrar. O que John experimentou não é raro. Espero que ele se encontre, de fato, com Jesus e nunca mais se afaste do Salvador. Tive pelo menos um colega de seminário, também filho de pastor, que abandonou a fé após alguns anos de estudo teológico. Qual a razão disso? Muitos se afastam da igreja e da fé por decepção, porque suas orações, diga-se desejos, não foram atendidas, ou sofreram alguma perda e culparam a Deus porque supostamente Deus não fez nada a respeito. Mas isso é só a proverbial ponta do iceberg. O problema é maior e mais profundo. É fácil confundir o prazer de participar de atividades da igreja, como louvor, coros graduados, grupos de atividades, o próprio culto em si e outras coisas, pensando que isso é ter fé em Deus. Gostar de cultos e atividades não quer dizer que cremos em Deus da maneira certa. Para entender isso melhor, temos de saber qual é a maneira errada de crer em Deus, e há várias, se não se desenvolverem e se transformarem na fé madura. Crescemos ouvindo falar de religião, rituais e práticas religiosas. Tem gente que rejeita Deus porque não concorda com os absurdos religiosos que vão desde os templos de adoração aos ratos em Karni Mata, na Índia, aos pastores que realizam falsas curas e vendem todo tipo de amuletos religiosos. Quem rejeita Deus por isso, culpa a Deus pelos erros dos homens. Quase na mesma linha, algumas pessoas ficam decepcionadas com o comportamento de um cristão e por isso não querem crer em Deus. Pior ainda, chegam até a acreditar que todos os cristãos são iguais, todos hipócritas. Não entendem que há graus de maturidade espiritual, que as pessoas desenvolvem a fé e devem aprender a praticar a palavra de Deus. Se não praticam, a culpa não é do ensinamento, mas da imaturidade do que se diz crente. Leva tempo para aprender a ser filho de Deus. Muitos cristãos sinceros acreditam que têm um relacionamento pessoal com Deus porque oram e leem a Bíblia. Enquanto isso é uma condição indispensável, não quer dizer que há relacionamento real. É unilateral. Se eu abraçar uma árvore e conversar com ela todos os dias, posso dar-lhe um nome e adorná-la, mas não temos um relacionamento real. Eu teria uma devoção e dedicação à minha árvore, mas a planta não teria uma relação comigo, não falaria comigo e muito menos atenderia meus pedidos. Todas as religiões têm algum tipo de oração à sua divindade, ou aos seus venerados, sejam os ancestrais, ou pessoas admiráveis, canonizadas ou não. Por mais realista que pareça, esse relacionamento faz parte apenas do imaginário. Não é um relacionamento com Deus. Se todas as religiões estivessem certas, todas estariam erradas. Só existe um Deus e Criador do universo, e pode ser que nós não saibamos ainda nos relacionar com Ele. Ter Deus como Pai tampouco é uma questão de integridade. Ser honesto, respeitador, puro, bondoso, generoso e íntegro são virtudes que independem da religião, e muitos ateus são assim. De igual forma, obedecer aos mandamentos bíblicos, ir à igreja, cantar louvores, não quer dizer que haja uma relação íntima com o autor. Poderia significar que a pessoa adota a Bíblia como um livro de regras e práticas. Mas eu conheci pessoas que frequentaram igrejas dominicalmente durante muitos anos, mas nunca fizeram uma decisão de ser discípulos de Jesus. Quem entrasse no templo e os visse ali, todos os domingos, pensaria que eles eram cristãos. Diversas vezes Jesus mostrou o caminho verdadeiro da fé. Quem entra nesse caminho de verdade jamais se afasta de Deus ou da igreja por decepção com alguém. Jamais será decepcionado por Deus. Abra sua Bíblia em João 10, versículos de 1 a 6. O texto nos diz: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Que Deus nos abençoe com entendimento e sabedoria. João, diferentemente dos outros evangelhos, não narra as parábolas de Jesus, e essa que contou, Mateus, Marcos e Lucas não escreveram. Ao contrário de muitos fazendeiros de hoje que criam ovelhas para vender a carne, como aqui em Pernambuco, a famosa carne de cordeiro, os pastores da Judéia do tempo de Jesus as criavam para obter delas a lã tão necessária para o inverno. As grandes camadas de lã tosqueadas eram vendidas por bom dinheiro. Quanto maior o rebanho, maior a renda. Perder um animal não só significava perder a renda da lã, como a possibilidade de fazê-las procriar e ter mais ovelhas. Por isso, o pastor sacrificava seu conforto e segurança para cuidar dos animais. À noite, para protegê-las de predadores e de ladrões, se não podiam voltar para a cidade, guardavam-nas em apriscos improvisados. Um aprisco podia ser compartilhado com outros pastores. De manhã, para separar os rebanhos, bastava chamar as ovelhas para direções diferentes, pois os animais reconheciam seus cuidadores e os seguiam. Quando Jesus declara ser o bom pastor, ele faz os religiosos de seu tempo se lembrarem das promessas de Jeremias 23, Ezequiel 34 e Zacarias 11, de que Deus mesmo seria o pastor de Israel. Ele não agiria como os pastores negligentes citados pelos profetas. Portanto, Jesus estava afirmando que ele era o cumprimento dessas profecias, para escândalo dos fariseus, como disse o versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes falava. A metáfora nos ensina o que é crer em Deus da maneira correta. Vejamos. Jesus é o bom pastor. Existem falsos pastores e falsos mestres. A diferença é que Jesus traz vida e segurança. Os outros matam e roubam, não cuidam das ovelhas e só querem lucro, sem riscos e sem dedicação. E tem muita gente que o segue, pagando caro para usar o lenço suado de um, comprar vassouras ungidas de outro, sementes contra o Covid, ouvi falar, e outros até copos d'água abençoados pela televisão. Não se preocupem, todos esses darão contas a Deus. O bom pastor entra pela porta, não invade, bate, é reconhecido e o deixam entrar. Apocalipse 3:20. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Jesus não podia mentir, todos saberiam. As ovelhas realmente se acostumam com a voz do seu cuidador e o seguem quando chamadas. Só as suas ovelhas o seguem. As outras ficam no aprisco. Crer em Deus requer aprender a ouvir a sua voz. Isso é mais do que ouvir mandamentos e cumpri-los na palavra de Deus. É reconhecer quando Deus fala. Feito o profeta Samuel, quando ainda era pequeno e não sabia que era Deus quem o chamava à noite, pensando tratar-se do velho Eli, despertando de madrugada, foi Eli que o orientou a dizer: "Fala, Senhor, que o teu servo ouve." 1 Samuel 3:10. Assim nós necessitamos de irmãos maduros na fé, e não simplesmente velhos de igreja, que nos ensinem a distinguir os chamados e responder à voz do Senhor. Outra característica importante é que as ovelhas seguem o pastor, que mostra o caminho. É diferente de conduzir o gado, por exemplo, em que o vaqueiro tem de ficar atrás do rebanho, empurrando as vacas para diante. Temos de nos cuidarmos para não transformar nosso pastor em vaqueiro. Ele vai na frente e nós o seguimos, seguros, certos de bons destinos. Nossa imaturidade, no entanto, atrapalha. Lemos muito sobre a vontade de Deus nas Escrituras, mas ficamos nos perguntando e até orando por decisões que são pessoais. Caso com essa pessoa ou não? Que curso devo fazer na universidade? Para essas coisas, Deus deu-nos juízo e sabedoria.
O que Deus pode fazer é nos mostrar o caráter da pessoa para que escolhamos conscientemente, se não estivermos cegos de paixão. Deus nos fala através da Bíblia, se oramos pedindo discernimento. Quando oramos sinceramente, Ele nos mostra em Sua palavra o que devemos entender. Não é questão de leitura seriada, capítulo após capítulo. É uma leitura aleatória. Alguma coisa numa passagem vai falar ao nosso coração e nós vamos saber que é a voz de Deus. Talvez não a percebamos no primeiro dia, por isso não tomamos decisões precipitadas. Oramos, esperamos, lemos, oramos de novo e lemos outra vez. Se Deus não nos diz nada, é porque a decisão é de nossa escolha. Se Ele quiser nos alertar sobre alguma coisa, nós o perceberemos na leitura. Deus também poderá usar outra pessoa para nos falar. Mas não devemos ficar esperando que Ele nos fale em sonhos ou que nos fale com uma voz vinda do céu. Não é uma questão subjetiva do tipo sentir paz no coração, porque as emoções nos enganam quando embaladas pelo desejo. Também não é que todas as coisas deem certo, pois o diabo abre portas. Samuel não pensou o que ouviu, e Eli não disse que era só um sonho. Por isso, fala que teu servo ouve. Demora algum tempo para aprender isso. Só a jornada nos faz conhecer o nosso pastor e reconhecer a sua voz. A consequência desse relacionamento pessoal em que oramos, mas também ouvimos, é o versículo 5. As ovelhas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Como nos diz Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós o buscamos e Ele se torna recompensador. Ou como Jesus nos garantiu em Lucas 11, de 9 a 10, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O relacionamento com Deus é longo e devagar, durando um dia de cada vez. Aí experimentamos que o Pai Nosso que está no céu também é o Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem o conhece e é conhecido por Ele não o abandona e não sai de sua igreja jamais. É na coletividade que nossa fé é útil e nossos dons espirituais dão fruto. Ser crente sozinho em casa não deixa de ser um tanto egoísta e imaturo. É justamente o relacionamento com outros cristãos na igreja que nos faz amadurecer, amar e perdoar como o Pai nos ensinou. Relacionar-se com Deus é a melhor coisa. Assim, a fé é crer e relacionar-se. Não desista. Não há outro caminho. Temos de aprender a ser íntimos com Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, agora e sempre. Amém.